E Deus quer nos levar a níveis maiores, mas para alcançar níveis maiores a gente vai passar por muita coisa que a gente não quer passar. Parece que a gente pensa assim, né? Já sou maior, agora meu pai e minha mãe já não correm mais cavalo, né? Mas infelizmente, graças a Deus, Deus continua nos corrigindo e nos colocando na linha. Amém? Glória a Deus. E a gente continua sendo filhos do nosso Deus, amém? Quem aí é mãe? Quem aí é pai? Filho é sempre filho, sim ou não? Não importa a idade? Continua sendo filho? Você lembra quando ele era pequenininho? Você lembra, né? Para Deus é a mesma coisa. Deus lembra de você quando você se converteu. Deus olha para a história e Deus fala assim: você continua sendo o meu filho e a minha filha, amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Abra comigo a sua Bíblia. Essa carta de 1 Pedro, conhecido como a epístola, né? A carta da esperança. 1 Pedro é conhecido como a carta, a epístola da esperança. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: amados, não se surpreendam com fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse o quê? Acontecendo. Versículo 13: mas alegrem-se à medida que participam do quê? Dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? É impossível, né? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus, o sofrimento não é algo que nós gostamos, Senhor, mas o sofrimento, o deserto, as lutas fazem parte da tua escola. Fazem parte, Deus, dos processos que nós temos que passar para viver aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos, Deus. Deus, que nós possamos manter fixos, Deus, os nossos olhos no alvo. Deus, que nós possamos manter fixos os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque a tua palavra diz em Hebreus capítulo 12, que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Jesus suportou a vergonha da cruz. E olhando para Cristo, Senhor, tua palavra diz em Hebreus capítulo 12, que nós não devemos nos cansar e nem desanimar. Senhor, que o teu povo não se canse, que o teu povo não desanime, mas que o teu povo seja renovado nesta noite. Espírito de Deus, que a tua palavra diz que aquele que sofre por fazer o bem em Cristo, a tua palavra diz que o Espírito de Deus repousa sobre ele. Deus, então que o teu Espírito repouse sobre cada um que está aqui nesta noite, para que nas lutas e nas dificuldades, Deus, quando o coração se estremecer, quando a mente vacilar, Senhor, quando as pernas falharem, Deus, diante das lutas, o teu Espírito nos renovará e nos fará avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Assim eu creio e eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para a carta de 1 Pedro, essa é uma carta que eu já preguei várias vezes, e tem vários textos dela que eu já preguei. 1 Pedro é escrito no momento que a igreja está passando por uma luta terrível. Os cristãos estão sendo levados embora os seus bens, né? Estão entrando nas casas, levando bens dos cristãos, estão pegando os cristãos, matando cristãos. E Nero, doido, maluco, né? Sádico, pegando o cristão, crucificando o cristão, tacando fogo em cristão para iluminar o quê? Roma, né? Ele está lá iluminando Roma com os cristãos pegando fogo.
Então Pedro escreve essa carta. Pedro escreve essa carta de esperança. Irmãos, não achem estranho tudo que vocês estão passando. Vocês estão o quê? No mundo. E o mundo jaz em quem? O mundo jaz no maligno. Vamos ter lutas, vamos passar por sofrimento. Igreja, nós passamos por dias difíceis ainda hoje, sim ou não? O cristão muitas vezes sofre por fazer o bem, sim ou não? Porque tem o que? Aí a gente lembra lá de Asaf, né? Fala assim, Senhor, o cara faz tudo que é errado, né? Mais ou menos assim, né? Asaf, né? Salmo 73, né? Faz tudo que é errado, e aquele que faz tudo que é errado, parece que está dando tudo certo para ele, eu faço tudo que é certo, parece que está dando tudo errado para mim. Não é assim? Depois você lê lá, Salmo de Asaf, Salmo 73. A pessoa faz tudo errado, dá tudo certo. Eu faço tudo certo, dá tudo errado. Só que Asaf lá no fim ele percebe, opa, eu sei qual que é o fim do ímpio. Diz que ele está na casa de Deus, orando, ele percebe qual que é o fim do ímpio. Igreja, os dias são difíceis, dolorosos, complicados, mas eu quero dizer para você, essa aqui é a epístola da esperança. Por quê? Sempre haverá esperança para nós, amém? Sempre haverá uma viva esperança em nós. Pedro vai dizer o quê? Que nós temos que estar prontos, né? 1 Pedro 3,15 diz o quê? Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, e sejam fazer isso com mansidão, com respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Versículo 17: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Porque o que acontece diante do mundo, muitas vezes o cristão, mesmo passando por lutas, dificuldades, em dor, ele continua tendo o que? Esperança. E as pessoas, elas não conseguem entender isso. Porque a tendência das pessoas é o que? Elas se renderem diante das lutas e dificuldades. Só o que? Não tem o que fazer. Não tem escapatória. Mas para o cristão sempre há esperança, amém? E mesmo que venham falar mal, pelo bom procedimento, vão ser envergonhados aqueles que falam mal. Por quê? Não tem base que a pessoa está falando. Como é que o pastor fala assim, pastor? O senhor tem uma frase acerca disso, é quando a pessoa fala, mas não tem. Justificar o fracasso dela. Quer justificar o fracasso em cima da gente, ela quer falar acerca de algo que não tem base. Por quê? Ela vai ser envergonhada, porque a verdade uma hora se revela. A verdade uma hora é trazida à tona, amém, igreja? Então, se for para sofrer para fazer o bem, sofre fazendo o bem, amém? Então, o sofrimento do cristão não é em vão, mas o sofrimento do cristão apenas revela a nossa semelhança a Cristo Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem, seja fácil, seja difícil, seja doloroso, seja maravilhoso. Por quê? Versículo 29 de Romanos capítulo 8: Cristo está sendo formado em nós, Jesus está sendo gerado em nós. Então, provar e lapidar de Deus na nossa vida é para que Cristo seja formado e forjado em nós. E o tema da minha mensagem é: provados, aprovados e glorificados. Amém? Amém. Seremos provados, mas seremos aprovados. E seremos o quê? Glorificados. Nós recebemos um corpo de glória do nosso Deus. Amém? Gente, vivemos dias, igreja. A gente vive dias que as pessoas estão buscando o quê? Facilidade, sim ou não? O senhor vai dar aula para esse pessoal mais novo, né? Hoje é tudo o quê? ChatGPT. Assim? 1 mais 1. Peraí, ChatGPT, quanto é 1 mais 1, né? Mais ou menos isso. Ô, pastor, não é brincadeira, né? É verdade, estou brincando, mas estou fazendo de um jeito ridículo, mas para você entender o que eu estou falando. As pessoas, qualquer coisa, o quê? Oi, Google, me diz aí, né? E eu não estou falando que a gente não pode usar dessas ferramentas. Graças a Deus nós temos ferramentas que nos ajudam. Mas a geração que está vindo aí é uma geração que cada vez quer o quê? Já era chamada, né? Geração micro-ondas, geração Coca-Cola, geração fast food, né? Geração que quer tudo rápido.
E a coisa está mais rápida ainda. A coisa está mais rápida, está mais fluida, né? Eles falam, né? Tudo muito fluido, né? Até gênero fluido agora. Então as coisas estão muito doidas, estão tudo rápido, 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 rápido. E nós, como cristãos, estamos falando do quê? Eternidade. Nós estamos falando de esperança eterna. Nós estamos falando do quê? De não se render às paixões. Nós estamos falando do quê? De coisas que parecem antigas, quadradas, né? Antiquadas, né? Que não se encaixam mais, que não servem mais para as pessoas. Porque elas querem tudo muito rápido. Se a gente vai falar de relacionamento cristão, aí você pega para o adolescente assim. Até vou para pregar. Sábado, provavelmente eu vou pregar para os jovens adolescentes sobre relacionamento. E vou, né? Relacionamento. Fiquei lá gostando da lei. Fiquei lá mais de um ano gostando da lei. Deus lá. Oh Deus, me ajuda. Deus me dá graça. Não sei o que. E nananã, e vai. A mulher me dá bola. E hora de cá, e vai. Não sei o que. Até que dá certo. Aí você vai lá, aí você namora em santidade, aí você fica noivo, fica noivado de santidade. É fácil? É fácil nada, né? Porque eu não sou anjo, não tenho asa não. É fácil, não é fácil. Aí namora em santidade, nós saímos da casa em santidade, tudo certinho, bonitinho. Mas hoje o quê? Hoje a pessoa já sai com a pessoa, né? Compra lá no Tinder, já marca, só beija. Hoje em dia só beija, hoje em dia? Gente, beijo é coisa do passado, né? Não só beijo. É tudo, né? Pacote completo. Por quê? Tudo óbvio. Tudo rápido. E de que forma isso faz a gente entender o nosso... O que isso tem a ver com o sofrimento? Porque a gente tem que tomar cuidado nesse mundo, não, a gente também não querer respostas rápidas. Porque a gente é muito influenciado a querermos soluções rápidas para os nossos problemas. E eu quero dizer para você não vai ter soluções rápidas para os seus problemas quanto você quer ter. Sim ou não? Não é rápido. É um processo. É doloroso. E por isso que essa geração também cada vez está mais ansiosa. Por quê? Porque eles ficam ansiosos porque quer ir, não é rápido. Mas é tudo tão rápido, mas as coisas da vida não são rápidas. E aí ele fica ansioso, fica doido, fica maluco, fica depressivo. Por quê? Porque não é no mesmo ritmo que as coisas do mundo estão acontecendo. E nós temos que tomar esse cuidado, porque o Evangelho não é um Evangelho de coisas rápidas, é um Evangelho de processo, é um Evangelho de crescimento, é um Evangelho de amadurecimento, é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho de tomar a cruz, é um Evangelho de seguir a Cristo. Amém? O Evangelho que é de sofrer, sim, mas é um Evangelho que é de esperança, é um Evangelho cheio de fé, é um Evangelho cheio de confiança, de que o nosso Deus está cuidando de nós também. Amém, igreja? Amém? Amém. Então o sofrimento ele vem para nos provar, mas ele vem para nos aprovar. Então primeiro, não se surpreenda com a aprovação, mas alegre-se com ela. E aqui Pedro fala assim, amados. Amados por quê? Porque Pedro amava aqueles filhos espirituais, Pedro amava aquelas ovelhas dele. Ele fala, amados, não se surpreendam, não se choquem, não achem estranho o fogo que surge entre vocês para o provar. Não ache estranho esse fogo que vem. Quem aqui já ficou ansioso, preocupado, parece que queima por dentro? Alguém já ficou assim? Parece que queima. Quem aqui já ficou assim? Parece que queima por dentro. Não ache estranho esse fogo que vem nos provar. Não ache estranho. Não estranhem isso. Não venham pensar que algo estranho está acontecendo a vocês, como diz aqui no versículo 12. O oleiro está trabalhando no seu vaso. O ourives está refinando a sua joia. Porque você é uma joia nas mãos de Deus. Deus está refinando você com fogo, amém? Deus está trabalhando em você. E acaba na hora que refina com fogo. Porque primeiro o fogo refina, não é isso? Tira o que não presta. E depois, conforme começa a amolecer, o que ele tem que fazer? Ele tem que começar a dar forma, não é? E dependendo do que é que ele vai pegar. Se não martelinho, vai fazer o quê? Entra no lugar. Entra no eixo. Entra na forma que você tem que entrar. E a forma que a gente tem que entrar é a forma de Cristo. É fácil entrar na forma de Cristo? Mas é o que nós fomos criados para ser, a imagem e semelhança de Cristo Jesus.
Quando o homem é criado, ele é criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. O homem é criado para ser a imagem e semelhança de Deus. O pecado vem e tira isso. Jesus Cristo vem e fala, morre na cruz. Jesus Cristo ressuscita. O Senhor Jesus deixa o seu Espírito Santo e diz assim: agora o homem, agora a mulher pode ser de novo, novamente, a minha imagem, conforme a minha semelhança. O pecado tinha destruído isso, mas agora o meu Espírito os capacitará a ser novamente aquilo que eu os criei para ser. Eles vão viver aquilo que eu os criei para viver na minha presença. Amém, igreja? Amém. Então Deus está trabalhando através das tribulações e provações. E a forma que a gente lida com isso revela a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A Bíblia está falando que a gente vai ser entristecido por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. A sua fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Está falando aqui que a nossa fé, ela é muito mais preciosa que o ouro. Se ela for revelada, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé genuína, ela vai resultar em quê? Louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém, igreja? E vamos pensar aqui, igual o pastor Roberto, né, compartilhou, né? Vamos pensar na saúde do pastor. Se o pastor Roberto estivesse olhando para a eternidade, ele estaria aqui pregando, ele estaria aqui na igreja? Se ele não estivesse olhando para aquilo que o aguarda, ele estaria ficando tempo. Porque muitas pessoas param de caminhar porque a fé não é genuína. Porque muitas pessoas param de caminhar porque a fé não está em Cristo, a fé está em coisas. A fé está em pessoas, a fé está em homens, a fé está em dinheiro, a fé está em posses, a fé está em soluções rápidas, como eu falei. Jesus é o meu solucionador de problemas. A pessoa não quer estar aqui, clamando, chorando, Deus abre a porta. Eu falei na oração, abre a porta, Senhor, clamando. A pessoa não quer, a pessoa vai lá, bate uma vez na porta, duas vezes, fala assim, cara, quer saber, Deus não me ouve coisa nenhuma, Deus não existe e acabou. Mas aqueles que também estão clamando, igreja, orando, vai revelar o quê? Uma fé no hoje também, amém? Porque quantas coisas pela fé no Senhor você já não tem alcançado no Senhor? Aleluia. Quantas coisas pela fé Deus já não tem feito na sua vida hoje, sim ou não? Se não fosse a fé, você estaria aqui? Mas eu estou falando para o povo que tem fé, amém? Amém. Eu estou falando para o povo que crê verdadeiramente. É igual você fala, para orar por cura. Eu não tenho problema nenhum por orar por cura. Sabe por quê? Quem faz é quem? É Deus. Eu vou orar. Deus vai curar? Não sei. Mas que eu tenho a fé que Deus pode curar? Pode. Se Deus vai curar, não é com Deus. Eu não sei o propósito de Deus para a pessoa, mas Deus pode curar. E quantas vezes, né, pastor? A gente ora, Deus faz, Deus age. Por quê? É fé. É fé de que Deus pode fazer, é fé de que Deus age. É fé de que nosso Deus é um Deus que age verdadeiramente. Mas para o nosso Deus agir verdadeiramente, a minha fé tem que ser uma fé verdadeira. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aqui poderia ser traduzido assim: a sua fé, quando aprovada, ela vai produzir o quê? A sua fé, quando ela for aprovada, ela vai produzir o quê? Perseverança. E a perseverança, ela tem que ter ação completa. O que é isso? Eu tenho que perseverar até o fim. Até esses dias atrás, pegando por legado, eu falei assim: a pessoa está lá. Imagina que o alvo dela é aqui. Aí ela vem orando, ela vem clamando, ela passa por luta, vence uma luta e tal. E aquilo que ela está buscando em Deus está aqui. Aí vai, não sei o que. Aí chega, a hora que está aqui assim, ela fala assim: ai meu Deus, eu não aguento mais. Cansei. Estava do lado dela. E ela decide o quê? Eu não aguento mais. Eu desisto. Não vale a pena. Vou chutar outro.
o balde, vou chutar a vaca, com leite, com tudo, vou chutar tudo. É assim ou não é assim? Mas a perseverança ela tem que ter ação completa. E a perseverança tem ação completa. Você vai ser maduro, como diz em Tiago 1,4. Íntegro, sem lhes faltar coisa alguma. Uma fé aprovada produz perseverança, maturidade, integridade e não lhe falta nada. Amém? Não falta nada, não é um cristão em pedaços, mas é um cristão íntegro. O que é um cristão íntegro? É uma pessoa que está inteira na presença de Deus. Então, igreja, como eu falei aqui, não ache estranho não, mas Deus está trabalhando. Não ache estranho, Deus está trabalhando na sua vida, amém? Não venha achar estranho não as lutas que você está passando. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando com você. Para quem? Para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Mas à medida, versículo 13, que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Olha, está desligando, eu já estou suando. Esse é ele está desligando. Por um aqui em cima da gente, né, pastor? O senhor soa bastante, né, pastor? Eu sou bastante. Então alegrem-se, versículo 13, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se. Por quê? O que é participar? A palavra participar aqui é o quê? Estar em comunhão. Se eu estou em comunhão com Cristo, eu estou em comunhão também com os sofrimentos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: quero conhecer a Cristo. Paulo está falando, não, o apóstolo Paulo está falando assim: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando assim: Senhor, vamos lá, querer a glória é fácil, não? Quem quer a glória? Todo mundo quer a glória. Sim ou não? O resultado que todo mundo quer? Sim ou não? O resultado todo mundo quer. Como eu disse, o resultado é fácil. Mas Paulo está falando assim: Senhor, eu quero ser participante inclusive dos seus sofrimentos. Sabe por quê, Senhor? Eu quero ser como o Senhor. Porque eu sei que se eu for como o Senhor, eu também vou ser participante da glória do Senhor. Meu irmão, você está sofrendo? Você já passou por luta nessa vida? Você ainda passa por luta? Eu quero dizer para você que a glória de Deus que você provou até hoje, né, nem se compara com a glória de Deus que vai se revelar sobre a tua vida na eternidade. A alegria que você provou na terra nem se compara com a alegria que você vai provar no céu. A paz do Espírito que você pode provar na terra é só uma gota comparada ao tamanho da paz que o Senhor vai te dar no céu. Você é participante do sofrimento de Cristo, mas a glória do Senhor também vai se revelar sobre a tua vida. Amém? E você vai exultar, como diz aqui o texto, e você vai exultar com grande alegria. Vai chegar no céu cantando, pulando, celebrando, amém? Então por um breve tempo a gente pode chorar, mas a alegria que a gente vai provar lá no céu é muito maior que qualquer alegria que a gente pode provar nessa terra. Colossenses 1,24. Agora me alegro, o apóstolo Paulo também falando, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, pela igreja. Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Aí ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Tem gente que pode olhar para o pastor e falar assim: pastor vai estar doente, não sei o que, né? Deslinguaru, né? Já falaram assim: porque pecado. Pecado, então Paulo estava em pecado. Porque Paulo fala assim: tudo que eu estou passando na minha carne. Paulo em Gálatas capítulo 6, primeiro ele fala assim: que ele trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E as marcas que Paulo trazia no seu corpo era a marca mesmo, porque ele tinha sido açoitado. A gente imagina que ele tinha algum tipo de enfermidade que o fazia sofrer muito também. Geralmente ele usava até pessoas para escrever para ele, a amanuense que a gente fala, né? E diz assim: aqui escrevi com o meu próprio punho.
Quando diz que ele escreveu de próprio punho, porque a gente imagina ali, tem uma parte que ele fala assim, Gálatas, gostaria de tirar os meus olhos. A gente imagina que ele tinha algum problema nos olhos, né? Alguma coisa que fazia sofrer muito, que doía muito, que incomodava muito. Paulo sofreu, e sofreu demais. Sofreu muito, mas ele está falando assim: estou completando no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, mas Cristo está em mim, Cristo em mim é a esperança na glória. A minha vida é o testemunho de que Cristo vive. A minha vida é o testemunho de que a glória de Deus ainda se manifesta, porque Cristo em mim é a esperança da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Passadas que passou, vai ter passado, ninguém passa. Mas aí também a hora que ele ora acontece. Por quê? Porque Cristo, a esperança da glória, está nele. A glória de Deus se manifesta. Passar, às vezes você está passando, ninguém quer passar. Mas eu quero dizer para você, você está passando com Cristo, a sua fé está em Cristo, também quando a glória de Deus se revelar em você. As pessoas vão ver o resultado que você alcançou, mas não vão querer ter passado o que você passou. Mas você vai desfrutar totalmente daquilo que você está passando, amém? Aquilo que você está passando não é em vão. A glória de Deus vai se revelar sobre a tua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Se por Cristo vivemos, se por Cristo sofremos, por Ele seremos também glorificados e honrados. Segundo, bem-aventurado é aquele que sofre por causa de Cristo. Bem-aventurado é aquele que sofre por causa de Cristo. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Por causa de Cristo, a gente vai ser o quê? Insultado, maltratado, chamado de doido, de maluco. 1 Pedro, capítulo 4, também diz isso, que eles não entendem porque a gente não se lança com eles nas mesmas coisas. Porque eles vivem de forma diferente. Porque, aqui em 1 Pedro 4, né, deixa eu ver. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma corrente de moralidade. E por isso os insultam. Eu lembro até da Sil, né, Sil? Aquele lugar abençoado que você trabalhou lá, né? Você vai ser cristão, dependendo do lugar que você está, você vai ser insultado, você vai ser perseguido. As pessoas vão vir para no seu pescoço. Por que você não faz isso? Por que você é desse jeito? Por que você não fala desse jeito? Nós temos que ser diferentes mesmo, amém, igreja? Glória a Deus. Eu, quando eu estava lá na faculdade, na administração, que eu tinha me convertido já de verdade, eu era diferente. Dependendo da conversa eu não participava, dependendo do que era falado eu não ria, eu não dava risada, eu não vou rir do que é imoral, eu não vou rir do que não deve ser, que Jesus não ia rir, eu não vou rir. Só que também a hora que as pessoas precisavam de conselho, quem que elas buscavam? Elas sabem que vai ter conselho bom. E eu vou até falar para você assim, que tem gente que sabe o conselho que você vai dar, às vezes ela não vai querer nem ouvir o quê? O seu conselho. Porque ela sabe que você vai falar para ela fazer o que é certo. Ela não quer fazer o que é certo, ela quer fazer o quê? O que é errado. E ela sabe que fazendo o que é errado, o resultado vai ser ruim. Mas ela quer ter a esperança, né? A esperança no lugar errado. Ela quer ter a esperança de que fazendo o que é errado vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Não tem como dar certo. Mas para nós é um privilégio sofrer por causa de Cristo. Para o cristão tem que ser uma alegria. Mateus 5, 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande. Já te caluniaram? Já zombaram de você? Já maltrataram você? Meu irmão, quanto mais zomba da gente, quanto mais criticam a gente, quanto mais falam mal a gente está posicionado. Deus sabe o que diz aqui? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meu irmão, pode me xingar, porque quanto mais você me xinga, mais glória aumenta no céu. Pode me maltratar, quanto você mais me maltrata, mais pedrinha cresce na minha coroa lá no céu. Pode me perseguir, quanto mais você me persegue, mais o meu Senhor fala assim: vem, meu filho amado, entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Você tem parte comigo, você não tem parte na terra. Você não buscou a glória dos homens, você buscou a minha glória, você buscou a minha presença. Venha e desfrute de tudo que você tem. Grande
Aleluia! Podemos ser pequenos na terra, mas se formos pequenos na terra, vamos ser grandes no céu. Aleluia. Os humilhados são exaltados. Igreja, voltando aqui, Deus é tão bom, tem coisa que a gente não é só no céu. Na terra Deus também já faz tanto por nós. Jesus diz assim: eu cuido do lírio, eu cuido das aves, eu estou cuidando de vocês. Basta cada dia o seu, basta cada dia o seu mal. Eu estou cuidando de você. O que você precisa, eu vou prover. Seria bom ter sobrando? É bom ter sobrando? Sobejando? É bom ter sobejando? Sobrando assim, então umas bordas mesmo assim. Não estou falando de sobrinha, né? Não estou falando de reserva. Eu estou falando assim, é bom sobejar, transbordar, falar assim, não, está sobrando para tudo lá. É bom ou não é bom? Mas na maioria das vezes é assim? Não. Jesus está falando assim, ó, a sua esperança tem que continuar em mim. Porque facilmente nós trocamos a esperança em Cristo pelas coisas. E a partir do momento que a gente colocar a esperança nas coisas, a gente se perde. Então é melhor às vezes a gente estar passando ali. A gente está no quê? Não está nem de mais nem de menos. A gente está exatamente onde a gente tinha que estar em Deus. Amém? Deus vai prover para você exatamente na medida que você precisa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É o que o texto nos diz. A palavra de Deus nos diz que o Espírito da glória repousa sobre vocês. O Espírito de Deus está te transformando de glória em glória. Essa palavra repousar, ela traz a ideia de descanso. Interessante, né? Que nós louvamos hoje aqui. O que nós louvamos hoje aqui? Descansando no poder de Deus, né? O que diz o Espírito repousa sobre nós? O que significa isso? A palavra aqui, no original, ela dá a ideia de reanimar, dar descanso. Quando diz que o Espírito de Deus está sobre nós, está falando assim, que nós não estamos sozinhos, mas Deus está trabalhando por nós. O Espírito de Deus está trabalhando por nós, Ele trabalha por nós, e isso nos dá o quê? Descanso. Isso nos reanima, porque Ele está ao nosso lado, caminhando, Ele está capacitando, Ele está dando graça, Ele está transformando, Ele está fortalecendo, Ele está agindo, Ele está o que? Reanimando a cada dia, Ele está nos fazendo suportar as lutas, as crises, as dores. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, a gente não aguentaria. Eu não sei você, mas eu já passei por situações assim que eu achei que ia ficar doido. Assim, meu Deus do céu, aqui já foi, né? Daqui eu vou para melhor. Dessa aqui eu não passo não. Mas o Espírito de Deus estava sobre mim. O Espírito de Deus estava sobre a tua vida e te sustentou, proveu para você. E você aguentou. Está difícil hoje? Eu quero dizer para você: o Espírito de Deus está sobre você. Amém. O Espírito de Deus repousa sobre a tua mente, sobre o teu coração nesta noite. Ele te dá descanso. O Espírito de Deus te reanima. O Espírito de Deus te dá paz que excede o entendimento. O Espírito de Deus renova a tua alegria. O Espírito de Deus entra na tua casa, na tua família. Espírito de Deus coloca as coisas no lugar, Senhor, nesta noite sobre a vida desta pessoa, no nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus está repousando, amém? Glória a Deus. Descanse no poder de Deus. Descanse no poder de Deus. Se algum de vocês sofre, versículo 15, que não seja como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se for sofrer, sofra como cristão. Igreja, tem gente que faz o que é errado, fala assim, eu estou sofrendo, né? Está muito difícil. Lógico que está sofrendo. Você semeou um monte de coisa que você devia ter semeado. Você semeou, você está simplesmente colhendo aquilo que você semeou. E Pedro está falando assim, você fez tudo que é errado, aí não adianta você falar que está sofrendo, não. Você não vai sofrer como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete a reis. Mas se você for sofrer, sofra como cristão. E se você for sofrer como cristão, não se envergonhe.
Ah, pastor, mas vão pensar de mim, olha a luta que eu estou passando. O que vão falar, né? Vão falar assim, cadê seu Deus? Olha o que eu estou passando, como que eu vou testemunhar de Deus passando o que eu estou passando? Como que Paulo ia testemunhar de Deus passando tudo que ele passou? Sabe o que ele fez? Ele continuou testemunhando e Deus continuou agindo através da vida dele. Independente do que você está passando, Deus quer te usar como instrumento nas mãos dele, amém? Independente da sua dor, da sua luta, da sua crise, dos seus problemas. Pastor, mas na minha casa está difícil. Mas você está buscando a Deus? Você está sendo fiel? Não interessa. Continue buscando ao Senhor, continue testemunhando. Deus quer se manifestar através da sua vida. Se sofrer, sofra como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Senhor, eu estou sofrendo, mas é para a tua glória, é para o teu louvor. Cristo sofreu, se Cristo sofreu, eu também estou sofrendo. Glória ao teu nome, Senhor. Honra seja dada ao teu nome. Porque Paulo disse o quê? Senhor, eu sei estar quando tudo está bem, e eu sei também estar bem com o Senhor quando tudo está mal. Eu sei Deus ter fartura, e eu sei que Pedro falta. Não é assim que Paulo fala lá em Filipenses? Está faltando, está bom. Está abundante, está bom também. Tenho que vestir, está bom. Não tenho que vestir, está bom também. Aí Paulo fala o quê? Todo mundo só quer o versículo 13 de Filipenses 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo só vai falar assim, ó, eu sei passar por tudo, mas uma coisa eu sei. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Quantas vezes você pensou que você não ia conseguir, mas conseguiu, sabe por quê? Deus te fortaleceu. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Filipenses 1:20. Aguardo ansiosamente e espero, e em nada serei envergonhado. Paulo está preso. Paulo está preso e está falando assim, ó. Eu aguardo ansiosamente e em nada vou ser envergonhado. Por estar preso, ele podia ter envergonhado? Sim ou não? Fala, não vou me envergonhar disso não. Por quê? Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, para você, na sua luta, na sua dificuldade, está doendo, está morrendo a sua carne? Amém, que a sua carne morra mesmo, mas que o Espírito o quê? Viva. E aqui eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morrer a sua carnalidade, que cada vez mais a nossa carne diminua, para que Cristo seja visto, glorificado e honrado nas nossas vidas. Amém? E como que vai ser isso? Vai ser na dor, vai ser na luta, vai ser na peleja, vai ser difícil, mas Cristo Jesus vai ser honrado, glorificado na nossa vida. E aqui é só o Espírito Santo, né? Para a gente falar assim, Senhor, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Só pelo Espírito Santo a gente pode falar isso. Que é o quê? Senhor, nada nessa vida vale mais do que o nome de Cristo Jesus ser honrado na minha vida. Se eu estou vivo é para a tua glória, e se eu morrer é para a tua glória também, porque para mim também é lucro estar na presença do Senhor, porque tudo é para o Senhor. Amém? E aqui eu estou caminhando para a conclusão da minha mensagem. Terceiro e último ponto, eu vou resumi-lo. É chegar no julgamento. Somente confie. Aqui diz que é chegar na hora de começar o julgamento da casa de Deus. E a palavra aqui é kairos. Kairos, que é o que? Tempo certo, oportunidade. Mas o que está falando aqui? Chegou-se o tempo de Deus. E o julgamento é o que? Começa onde o julgamento? O julgamento começa dentro da igreja ou fora da igreja? Tanto que eu creio que nós vamos passar pelo julgamento de Cristo. Vamos receber galardão, bodas do Cordeiro, né? Quem foi arrebatado, né? Quem foi arrebatado foi, quem não foi, ficou, né? Vai ser julgado diante de Cristo. Galardão, bodas do Cordeiro. Aí Apocalipse 20 o quê? Volta para reinar na terra que antes. Ok? O julgamento então ele começa com quem? O julgamento começa conosco, não é lá fora. O julgamento da terra vai ser depois do nosso julgamento. Sim ou não? Sim ou não? Começa em casa. Então imagina assim, se para o justo, diz aqui, se para o justo é difícil ser salvo, o que imagina para o ímpio, pecador. Aí eu quero dizer para você, as pessoas estão distraídas, as pessoas não estão atentas, e Jesus está às portas. As pessoas estão distraídas, as pessoas estão revelando quem elas são. E a palavra de Deus diz o que? Eu já até peguei esse texto também, diz assim, que a volta de Cristo vai ser como nos dias de quem?
de Noé. Eu peguei esse texto aqui na igreja. Vamos estar o quê? Casando, casamento, fazendo negócio. Eu estou isso, eu estou aquilo outro, eu estou construindo, eu estou... A pessoa está preocupada com muitas coisas. Não que a gente não possa fazer isso, a gente tem que fazer isso. Mas a pessoa está só preocupada com essas coisas. Ela está totalmente com a mente dela na terra. A volta de Jesus vai ser como nos dias de quem? De Noé. As pessoas vão estar distraídas. E vai acabar ficando aonde? Na terra. Mas quem tiver com a mente em Cristo, quem tiver com a mente no céu, vai subir para o céu. O pastor Alberto pregou isso tudo também, né? Não adianta. Você não vai entrar no céu vivendo na terra. Quem quer viver do jeito da terra, na terra, não vai viver do jeito da terra no céu. Para viver no céu, você tem que viver do jeito do céu na terra. Venha a nós o teu reino, Senhor. Não seja feita a minha vontade, Deus, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feito o teu querer sobre a minha vida. Eu não quero tomar esse cálice, ó Deus, mas se for da tua vontade, sofrer. Se for da tua vontade, eu vou sofrer fazendo bem, que é para a glória do Senhor. Não quero esse cálice, mas se for é para a tua glória, Senhor. Mas que venha a tua glória, que venha o teu reino, que venha a tua presença, que santificados, que glorificado, foi como Jesus nos ensinou a orar, que santificados, que honrado, que separado, que engrandecido, Senhor, seja o teu nome na minha vida, a ti seja a glória, Senhor. Pai Nosso é um modelo de oração, e nos ensina a orar. É isso que a gente tem que falar para Deus, Senhor. A tua vontade, é teu querer sobre a minha vida. Eu quero viver a tua vontade e o teu querer. Por quê? Versículo 19. Por isso aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Senhor, se for para sofrer, vai ser para sofrer fazendo bem, não mal. Uma coisa eu tenho uma. Sabe que é a melhor coisa? Gente, uma das coisas que eu faço é o quê? Eu durmo e deito em paz. Uma coisa que eu tenho problema de dormir, sabia? Graças a Deus. Eu deito, fecho o olho e durmo. A Leise agora, nos tempos pra cá, está roncando, né? Então vai ouvir. Pai do céu, pode estar roncando, pode estar caindo no mundo lá fora. Em paz me deito, em paz eu me levanto. Eu confio no meu Deus. A minha fé está no meu Deus, e o meu Deus trabalha por mim, enquanto eu durmo, Ele está trabalhando por mim, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor dá pão aos seus filhos, né? Enquanto eles estão dormindo, Deus está provendo para você. Descansa no Senhor, que a sua fé venha a ser uma fé genuína, amém?